Salve, salve galera, tá começando o nosso Podzão, podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é mais um produto RomaCast que você confere no Spotify em formato de áudio e no YouTube em formato de videocast. Eu sou Alexandre Alencar e hoje aqui mais uma vez temos mesa cheia no Podzão pra gente falar sobre essa paralisação do Campeonato Paraense de 2023. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Amanhã, dia 31, será julgado no STJD se o Campeonato Paraense retorna ou não. Aqui do meu lado, Lucas Neves, repórter do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom? Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Podzão. Tamo junto. Arlen Thiago, do Futebol Paraense, também mais uma vez, para bater esse papo aqui com a gente. E aí, mano, tudo certo? Fala, Alexandre. Fala meu nome, esqueci o nome dele. Lucas. Eu ia falar Júnior, olha só. Tá... É o costume. Fala, É o galera, costume. tamo junto, vamos pra cima. E hoje a gente recebe o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do estado do Pará, Jeff Launder. Falei certo sobre o nome, Jeff? Corretíssimo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, poder disponibilizar um pouco do teu tempo para esclarecer pra gente da imprensa, pra galera das redes sociais e pros torcedores todo esse imbróglio aí do Parazão 2023. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lucas. Arley, satisfação fazer parte do podcast. É sempre um prazer vir aqui falar de futebol, falar das decisões do tribunal, logicamente com muita transparência, dentro dos limites estabelecidos na lei e principalmente trazer aqui todo o contexto do que motivou a suspensão do Campeonato Paraense, o início da competição de 2023. Agora, Jeff, na semana passada a gente estava com a expectativa de que tudo fosse ser julgado no STJD só na quinta-feira, dia 2. Correto. E aí na semana passada ainda, acho que mais no início da semana, terça, quarta-feira, eu acho, saiu um documento da STJD falando que os processos iam ser julgados todos amanhã, terça-feira, dia 31. Só para deixar claro, o TJD tá de mãos lavadas, de mãos atadas nesse processo, não pode fazer mais nada. Agora é tudo com STJD, né? Perfeito. Importante, Lucas, Alexandre e Arley, a gente fazer um breve comentário para que as pessoas entendam verdadeiramente o que se passa em torno desses processos. Nós temos, terça-feira, o processo relacionado às 4 medidas inominadas que serão julgadas. São 4 processos diferentes, né? Na verdade, são 4 processos diferentes do ponto de vista do número de processos e das partes que ajuizaram. Mas o objeto é o mesmo. Elas versam acerca da necessidade de suspensão do campeonato em razão de não ter sido publicado o acórdão referente à decisão que foi prolatada pelo Pleno do TJD Pará, dia 19 de dezembro de 2022, e se evitar um prejuízo para as equipes que figuram neste processo, no processo onde foram interpostos os recursos voluntários, como terceiros intervenientes. Então, nesta terça-feira, as medidas inominadas serão julgadas, os requerentes são Paragominas, a Castanhal, a Itupiranga e a Amazônia, e a decisão ela vai ali buscar alcançar se, de fato, há a necessidade da manutenção da suspensão do início da competição, do Campeonato Paraense da Primeira Divisão de Futebol do ano de 2023. E tem um outro aspecto jurídico relacionado ao processo em que essas mesmas equipes, Paragominas, Itupiranga, Amazônia, Castanhal, quanto aos recursos voluntários que foram interpostos, tá? Esse recurso voluntário ele foi interposto, Arley, por conta desta decisão que o tribunal deu dia 19 de dezembro e neste recurso eles estão buscando alcançar a nulidade desta decisão. Consequentemente, se de fato isso acontecer, poderá implicar numa mudança na tabela com a queda da equipe do Bragantino e Águia de Marabá e o retorno do Paragominas ao Campeonato Paraense da Primeira Divisão. Então esse é o contexto fático e jurídico que envolve essas duas circunstâncias, esses dois processos. Um relacionado ao recurso em relação às ações de revisões ajuizadas pelo atleta Atos e pelo atleta Guga, e um outro processo que envolve um julgamento em conjunto dessas 4 medidas nominadas, que foi quem efetivamente culminou aí com a suspensão do início da competição. Tudo começou lá em 2021 ainda, né? Quando eles estavam no Itupiranga, foram expulsos. Aí em 2022, eles fizeram esses jogos pelo Águia e pelo Bragantino. Exatamente. Eu queria perguntar para o senhor porque o Itupiranga, ele não notificou os atletas?
os atletas não foram notificados? Veja bem, após esse vínculo dos atletas, Sim. Atos e Gugas, com o Itupiranga, eles estavam em processo de desvinculação. Sim. Eles foram denunciados e o tribunal, o TJD do Pará, ele determinou que fosse pedida a citação. O ato citatório tem por finalidade dar ciência a alguém que vai ser julgado no tribunal. Essa citação ela ocorreu. Chegou até o clube Itupiranga, que era o clube onde os atletas estavam vinculados. No entanto, ela não cumpriu a sua finalidade. Por que não cumpriu a sua finalidade? Porque os atletas não tiveram a chance, não tiveram o conhecimento de que seriam julgados. O presidente do clube, ou o gerente, ou outro responsável por ter recebido esta citação, não deu ciência aos mesmos de forma inequívoca. E existe uma previsão muito clara no CBJD falando exatamente desse contexto. O legislador ele foi muito inteligente. Ele não poderia permitir que um atleta que estivesse em processo de desvinculação fosse penalizado, fosse julgado à revelia por conta de uma omissão do clube. Inclusive, existe a previsão, caso isso aconteça, do clube ser penalizado por esta omissão. Ele tem o dever legal de receber a citação, ele está em processo de desvinculação, mesmo assim dá ciência ao mesmo de forma inequívoca. Aí ele pode fazer através de um e-mail, ele pode entregar e pedir que ele assine um recibo atestando que ele recebeu a citação de forma incontroversa, como a lei fala, de forma inequívoca. Bom, isso aí não aconteceu. Eles acabaram sendo julgados à revelia, se transferiram para outros clubes, jogaram por Bragantino e Águia. Já caminhando para o término do ano de 2022, metade do ano de 2022, o Paragominas foi rebaixado para a segunda divisão e aí entrou com uma notícia de infração no tribunal, suscitando essa escalação irregular por parte da equipe do Bragantino e do Águia. A partir daí iniciou-se a primeira celeuma. O presidente, à época, me antecedeu, o nosso querido colega advogado Mário Célio. Estava aqui com a gente semana passada, sim, ele sim. esteve aqui. Recepcionou essas notícias de infrações e em uma delas houve um despacho negando a possibilidade do Paragominas de eles figurarem como terceiros intervenientes. O que seria o terceiro interveniente? Toda aquela pessoa natural ou jurídica que, de repente, tenha uma vinculação com a competição e que se sinta prejudicado por algum ato, tá? Ela pode peticionar, e aí tem uma regra também prevista no CBJD, que fala, é o artigo 55 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que determina de uma forma muito clara como é que esta parte interessada deve proceder para figurar no processo como terceiro interveniente. Houve esse requerimento e foi indeferido pelo presidente à época. A partir daí, deste indeferimento, surgiram uma série de outros procedimentos requeridos pela equipe do Paragominas. Embargo de declaração, recurso voluntário, recursos estes que fizeram com que este processo subisse para o STJD e anulasse a decisão que foi a primeira decisão que foi tomada pelo pleno do TJD do Pará em relação a essa ação de revisão. No momento em que eles foram penalizados e que eles tomaram conhecimento, eles contrataram o Atos e o Guga, um advogado que entrou com ação de revisão, por ser uma ação que está prevista no rol de procedimentos especiais no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a competência ela é do tribunal. Portanto, nós julgamos essa revisão e anulamos a decisão que foi tomada pela segunda comissão, que penalizou os atletas à revelia dos mesmos. Paralelo a isso, o Paragominas fez esse requerimento pedindo para figurar como terceiro interveniente e foi indeferido, e aí teve esses outros desdobramentos que fizeram com que realmente o processo subisse para o STJD e no dia 20 de outubro de 2022 o pleno do STJD prolatou uma decisão anulando a decisão do TJD do Pará, dizendo assim: TJD do Pará, vocês precisam julgar novamente este feito e possibilitar ao Paragominas
e aos demais interessados que figurem como terceiros intervenientes, porque à época, meses antes, o TJD Pará, cujo presidente era o Dr. Mário Célio, indeferiu a possibilidade deles figurarem como terceiro interveniente. O processo voltou, a decisão foi dia 20 de outubro de 2022, era para ter voltado de imediato. Eu ouvi em várias redes sociais, matérias jornalísticas, por que o processo não foi julgado logo? Uma pergunta muito importante. E aí eu vou colocar para vocês de uma maneira muito clara, para trazer essa verdade e demonstrar que aqui o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará, ele não foi moroso, ele não foi letárgico, tá? Em nenhum momento ele ignorou as determinações oriundas da Corte Superior. E eu digo isso com muita clareza. Esse julgamento ocorreu dia 20 de outubro de 2022. Logo em seguida, na decisão constou, vocês devem recordar, o prazo de 10 dias para que o TJD do Pará julgasse. Nesses 10 dias, o processo fisicamente não chegou no TJD do Pará e o ato de intimação que deveria ter ocorrido entre órgãos de justiça desportiva, entre o STJD e o TJD Pará, ele não ocorreu. Na verdade, houve uma expedição de ofício via e-mail para o e-mail da entidade gestora da competição, a FPF, e essa, por sua vez, me replicou. No momento que isso aconteceu, eu, na condição, já tinha assumido o tribunal, eu assumi em setembro, eu expedi um ofício para o STJD contextualizando essa circunstância. Olha, nós não fomos intimados da decisão. Eu sei que houve uma decisão, porque o julgamento foi público e isso foi comentado de uma forma muito aberta nas redes sociais, nos programas jornalísticos. No entanto, nós precisamos tratar a condução do processo de uma forma legal. E esse ato de intimação ele precisa acontecer entre órgãos de justiça desportiva. Materializei isso num ofício. Nesse interim, o advogado do Paragominas atravessou uma petição no Rio de Janeiro dizendo assim: o TJD do Pará não cumpriu com a decisão. Foi dia 20, dia 30, eu acho que foi lá pelo dia 1º de novembro. Ou foi dia 31 de outubro ou dia 1º de novembro, essa petição chegou lá, passados esses 10 dias. E, concomitante a este ato, eu me vi obrigado a trazer essa clareza para os julgadores do STJD. Aqui não há descumprimento do Tribunal de Justiça Desportiva. Só não chegou a notificação. E não chegou a intimação. Né? Exatamente, o ofício foi para lá. Este ofício ele demorou alguns dias para ser juntado no processo no Rio de Janeiro, o que fez com que houvesse uma decisão monocrática. Para quem não conhece o que é uma decisão monocrática, é aquela decisão que ela é prolatada por um único julgador. Essa decisão ela consistiu em avocar o processo para ser julgado lá no STJD. Tá? O que seria avocar? Nós vamos tirar a possibilidade do TJD Pará de julgar novamente o processo e vamos chamar essa responsabilidade para a gente. Só que, segundo a celeuma instalada. Por quê? Porque para se avocar um processo, ele não pode ocorrer de forma monocrática. Isso está previsto no artigo 25, inciso 12 Seria o pleno do CIBJD. Seria o pleno do STJD que deveria ter feito isso. A decisão precisa ser colegiada. No momento em que nós ficamos sabendo disso, nós também contestamos tanto a presidência do TJD local como o advogado dos autores da revisão, do Atos e do Guga, protocolaram uma petição lá dizendo assim: esta decisão que avocou está ilegal, completamente ilegal. A essa altura do campeonato, nós já estávamos no mês de novembro. Né? Então, quando foi dia 14 de novembro, houve uma nova decisão por parte do mesmo auditor, doutor Ivo do Amaral, dizendo que o processo deveria ser encaminhado para o TJD do Pará, a fim de que nós julgássemos o processo no prazo de 10 dias. Percebam, 14 de novembro esta decisão aconteceu. Os dias se passaram, o processo chegou aproximadamente, eu não consigo aqui precisar a data, mas próximo do final de novembro, início de dezembro. Ou seja, me restou aproximadamente 20, 21 dias para eu sanear o processo volumoso, com mais de 1000 páginas, para eu sanear o processo, intimar as partes, são duas partes, Gustavo e Atos, e vários terceiros intervenientes, Paragominas,
Amazônia. Castanhal. Tupiranga. O Castanhal, no dia, se habilitou. Inclusive, foi um objeto de discussão que o relator quis indeferir a participação do Castanhal como terceiro interveniente, e eu tive que conduzir no sentido de esclarecer para o auditor que se o STJD já tinha anulado uma decisão nossa para que a gente incluísse o Paragominas como terceiro interveniente, aquela decisão indeferindo o Castanhal iria gerar uma nova discussão jurídica. Então, aí ele se retratou e permitiu que o Castanhal ali figurasse como terceiro interessado. Então, me restou ali aproximadamente 21 dias, eu consegui sanear o processo, fizemos uma força-tarefa, saneamos, intimamos e marcamos a audiência. Aí agora eu vou responder uma outra pergunta que fizeram. Por que somente no dia 19? Isso eu ia perguntar também. Exatamente. Porque era o último dia, o único dia que nós tínhamos para poder permitir que esses atos de intimações eles acontecessem respeitando o prazo legal. Para você intimar uma parte, você tem que intimar e esperar 3 dias para que a sessão aconteça. Então, no momento em que eu peguei o processo, me debrucei sobre o processo com os demais membros do TJD, saneamos o processo, fizemos os despachos, fizemos as juntadas, as certidões e juntamos aos autos, nos restou aí aproximadamente 5 dias úteis. Lembrando, desses 21 dias, tirem os finais de semana, tá? Não conta, portanto, 21 menos 6 aí. Vamos ter aproximadamente 13, 14 dias. Então, esses 14 dias úteis foi efetivamente o que me sobrou para fazer tudo isso. E aí, o único dia, que é o dia previsto para a sessão do Plena, que é a segunda-feira. Ah, Jeff, mas você não poderia ter marcado uma sessão extraordinária? Sim, mas temos uma série de outras circunstâncias que inviabilizou. Por exemplo, existem outros julgamentos das comissões. Eu não poderia atropelar isso. A única data que sobrou realmente para poder a gente permitir que o julgamento acontecesse sem que tivesse algum tipo de violação da lei em relação aos prazos e que não entrasse em conflito com as sessões já marcadas das outras comissões, foi o dia 19. Portanto, aqui eu trago essa clareza para vocês do porquê que somente esta data aconteceu, um dia antes do recesso. Nós marcamos, pautamos o processo e julgamos dia 19. E no mesmo dia, nós baixamos uma portaria contemplando ali o recesso, que vai de 20 de dezembro, foi de 20 de dezembro a 20 de janeiro do ano de 2023. Aí a terceira discussão, a terceira celeuma. Por que ficou um mês de recesso? Existe uma previsão no Código de Processo Civil, inclusive o doutor Mário teve a chance de abordar, e ele fez um questionamento dizendo assim, veja, o TJD, o STJD, a CBF, a FIFA, a Federação Paraense de Futebol são entidades privadas, concordo. Mas existe um dispositivo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz assim, que o processo desportivo ele será regido por esta norma especial, respeitando os seus princípios, e também poderá ser utilizado por outros princípios do direito. Ou seja, o processo desportivo ele não é fechado em si. Ele é uma norma especial que vai delimitar as regras para instruir o processo desportivo, mas também ele pode ser aplicado a princípios gerais do direito. Quando se fala princípios gerais do direito, engloba-se aí um universo de normas, um universo de princípios que você pode utilizar para que você consiga efetivamente entregar este serviço com eficiência. Nenhuma norma, Alexandre, Lucas e Arley, ela é capaz de fazer com que aquele julgamento, uma norma única, fazer com que aquele julgamento aconteça de uma maneira plena. É necessário que o julgador tenha muita sabedoria para invocar ali os costumes que fazem parte do fundo do direito, os princípios, sejam aqueles princípios específicos previstos no CBJD, sejam aqueles princípios de ordem geral, como o próprio CBJD determina. E assim eu fiz. Foi baseado nesse contexto de legalidade, de previsões de normas, tá? Que eu estabeleci que na portaria seria respeitado o período de recesso contemplando as férias do advogado, que vai de 20 de dezembro de um ano a 20 de janeiro do outro ano. Jeff, do ponto de vista legal, isso é correto? Sim, eu acabei de explicar para vocês. Mas não é só isso. Antes de ser presidente do TJD, eu afirmo aqui a todos que há 17 anos a minha atividade primária é a advocacia. Eu vivo a advocacia diariamente.
tive a chance de ser juiz membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E lá, naquela ocasião, há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, eu fui um dos advogados que levantou a bandeira ferrenhamente pela valorização das prerrogativas do advogado. Então não seria eu, agora na condição de presidente, que iria ignorar isso. Mas por quê? Porque eu estaria causando um conflito com a classe, poderia ocasionar um prejuízo para o advogado, porque se eu resolvo publicar o acórdão antes do dia 20 de janeiro de 2023... Ficariam trabalhando lá. Teria obviamente que ter trabalho, e o advogado do Atos e do Guga, se estivesse viajando, estaria impossibilitado de exercer o seu ofício e de possibilitar a defesa. Também, né? Com toda certeza. Não, eu estou lhe afirmando que ele disse assim: doutor, eu vou logo lhe antecipar que se o senhor não contemplar as férias do advogado na sua portaria, eu vou entrar com mandado de garantia contra o seu ato, tá? Então isso, dentro do processo desportivo, já haveria uma nova discussão, iria entrar na justiça comum para dizer que o senhor estaria violando as prerrogativas do advogado. E isso ia aumentar mais ainda toda essa novela, né? Ia polemizar mais ainda toda essa novela. Eu, sabendo de todo esse contexto, sabendo o que eu preguei ao longo da minha carreira como advogado, do meu vínculo há pouco tempo com a OAB, da necessidade de se valorizar efetivamente as prerrogativas do advogado, entendi por bem fixar o recesso nesse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Esta decisão, ela não foi bem vista pelo Paragominas. Por quê? Porque ele entendeu que isso poderia trazer um prejuízo para ele, já que a competição estava prevista para iniciar no dia seguinte, dia 21 de janeiro. Motivou, portanto, ele protocolou o recurso voluntário dele durante o recesso, dia 13 de janeiro de 2023. Período de plantão, ninguém trabalha, recesso é recesso. Mas não poderia ter recepcionado? Não, porque estava de recesso. A única forma que motivaria a movimentação do tribunal durante o período de recesso é se aconteceu alguma circunstância fática durante o recesso. Portanto, dentro do plantão, você é provocado a se manifestar. Esta decisão, este episódio, este julgamento que ocorreu dia 19, não foi no recesso. Então, ele só poderia ser discutido novamente após o retorno das atividades do TJD. Paragominas não entendeu dessa forma, todo o direito que assiste a ele discutir, ele protocolou o recurso dele dia 13 de janeiro de 2023, e dia 19 de janeiro de 2023, eles formalizaram, Paragominas e os demais clubes, uma medida inominada. Cada um protocolou uma medida inominada no STJD, que foi recebida pelo presidente do STJD, Dr. Otávio Noronha, e deferiu uma liminar. No entanto, houve um aspecto legal que está sendo muito discutido, que é justamente o fato de que a medida inominada ela tem um rito próprio, uma previsão no CBJD dizendo que ela tem um máximo de 3 dias para ser formalizada a contar da data da decisão ou da ciência inequívoca por parte... Só explicar o que é uma medida inominada, né? A medida inominada, ela é um instituto jurídico previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? Que assegura à parte interessada a possibilidade dela discutir o direito desde que respeitado este procedimento. Qual é o procedimento? Ela precisa ser formalizada no prazo de 3 dias a contar da decisão. Tá? Eu posso ler para vocês aqui, pedir licença para ler aqui, vocês compreenderem melhor. Ela está no rol também de procedimentos especiais, na seção 10 do CBJD, e diz assim: o presidente do tribunal, quando falar tribunal, entenda-se TJD e STJD, perante seu órgão judicante e dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no interesse do desporto, em ato fundamentado, poderá permitir o ajuizamento de qualquer medida não prevista neste Código, desde que requerida no prazo, aqui que é importante, de 3 dias contados da decisão, do ato, do despacho ou da inequívoca ciência do fato, podendo conceder efeito suspensivo ou liminar quando houver fundado receio de dano irreparável, desde que se convença da verossimilhança da alegação. Então, o comando normativo ele é muito claro. Ele não dá margem para uma interpretação diversa. O prazo é taxativo, 3 dias. E contados da decisão. A decisão não foi dia 19?
Então, se foi dia 19, 20, 21, 22. O STJD funcionou até dia 23 de dezembro de 2022. O prazo seria até o dia 22. Não tendo sido feito isso, o CBJD diz que este prazo, esta medida inominada, se protocolada, ela é extemporânea, intempestiva, fora do prazo. Ela foi protocolada dia 19 de janeiro de 2023, quase um mês depois. Né? Essa matéria ela não foi enfrentada na decisão do presidente, se ela era tempestiva, se ela era intempestiva, enfim. Ele entendeu por bem que deveria ser concedida a liminar para resguardar ali o interesse do desporto. E hoje nós temos esta circunstância fática instalada, essas medidas inominadas onde foi concedida essa liminar, suspendendo o início da competição, será julgada agora, amanhã, dia terça-feira, dia 31, para dizer se esta decisão, ela, do ponto de vista jurídico, ela deve ou não deve permanecer. Caso haja uma decisão, seja unânime ou parcial, com a maioria dos auditores dizendo que a competição poderá ser retomada com esses dois clubes, Águia e Bragantino, ou sem esses dois clubes, o campeonato será iniciado a partir do final de semana que vem e se aguardará o desfecho desta discussão jurídica. Então tem chance do Parazão começar sem essas duas equipes participando? Pode ser que a competição inicie com essas equipes ou sem essas equipes. Então existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade jurídica. Interessante, né? Tá? Teve uma situação, acho que foi no Campeonato Mineiro, que ela traz uma realidade fática exatamente igual à nossa. Teve uma portaria de suspensão da competição e houve o ajuizamento de uma medida denominada. A decisão lá foi no sentido de ser retomada a competição. Só não recordo se a equipe que estava envolvida no contexto deste processo lá, se ela voltou e participou dos primeiros jogos ou não. Não consigo precisar para vocês. Mas, dada esse precedente do STJD, a gente entende que a competição caminha para a possibilidade de ser retomada já no próximo final de semana, com a presença desses dois clubes ou não. No papel, assim, a gente consegue, pelo que tu falaste, a gente consegue enxergar a linha do tempo disso, né? Mas o torcedor quer saber de bola rolando, o torcedor tá agoniado. Com certeza. Assim como a gente da imprensa que também quer, afinal de contas, ele já tá aí desde dezembro parado, né? Sem jogo. Teve a Copa do Mundo, que deu uma animadinha ali, mas pra gente que é brasileiro foi meio... o final foi frustrante. Mas tinha algo que os clubes FPF, TJD poderiam ter feito para que isso tivesse sido resolvido mais cedo. Afinal de contas, como o Lucas falou, né? Desde 2021 tudo vem... Teve algo que poderia ter sido feito, não sei se a Federação Paraense de Futebol, se o TJD, se os clubes poderiam ter feito para que isso pudesse ter sido resolvido mais cedo possível e não com o campeonato já na porta para começar? Vamos lá. É importante, a tua pergunta é muito importante, Alexandre. A Federação Paraense de Futebol, ela figura como uma entidade gestora da competição. A ela compete planejar, coordenar e executar todas as ações para que o campeonato não tenha nenhum tipo de intercorrência, né? Do tipo ou uma omissão que direcione para uma paralisação. A Federação Paraense de Futebol, tudo que tinha que ser feito, ela fez, tá? O TJD, por sua vez, enquanto órgão de justiça desportiva, compete recepcionar as demandas destas competições geridas pela FPF. Chegam lá no tribunal as súmulas ou notícias de infrações ou outros procedimentos especiais, aí mandado de garantia, medida inominada, enfim, tem uma série de outros procedimentos especiais onde nós vamos ter que recepcionar, autuar esses processos e pautar para julgamento. Especificamente em relação a esta demanda que envolve o atletas Atos e Guga, ele tem uma série de desdobramentos. Muito se questionou por que tanto tempo de discussão. E aí eu explico para vocês e para o próprio torcedor. Assim como no processo, na justiça comum, não é estranho um processo demorar, a gente vê isso, a gente percebe muitas pessoas reclamando por que um processo na justiça comum demora tanto.
porque ele realmente está regido por todo um contexto, um universo de normas, de possibilidades de recurso, de audiências que precisam acontecer respeitando os prazos, e no processo desportivo não é diferente. Esta demanda, de fato, iniciou em 2021. Em 2022, ela foi se avolumando com uma série de outros procedimentos administrativos que culminassem com posso dizer, na demora da prestação de serviço por parte do tribunal. Mas não que o tribunal tenha contribuído de forma omissiva ou comissiva para que isso acontecesse. Tudo que o tribunal tinha que fazer para entregar o serviço foi feito. Os processos foram julgados, as decisões foram tomadas, os prazos foram abertos, foram interpostos recursos, o processo subiu para o STJD, demorou para voltar por conta de todas essas celeumas que eu acabei de relatar para vocês. Diga-se de passagem, o TJD não teve nenhuma influência nisso. Foram discussões jurídicas que foram acontecendo no âmbito da instância superior e que contribuíram para que o processo chegasse aqui já próximo do recesso. Então, todo esse cenário aí de discussões jurídicas que eu atribuo essa demora no julgamento e, infelizmente, ela já teve um desfecho próximo do recesso e próximo do início da competição. Eis os motivos que contribuíram para que a gente hoje tivesse essa circunstância de paralisação do início da competição. Alguma Agora pergunta, a questão, senhores? né? Então, quando a primeira vez que chegou lá no tribunal, poderia já desenrolar, digamos assim, né? O torcedor chegou lá, recebeu um indeferimento, né? Uhum. Aí, se defere ali quando a petição chegou lá no tribunal. O pedido, no momento em que nós julgamos a primeira ação de revisão, houve um questionamento por parte do Paragominas, Alexandre, Lucas e Arley, dizendo assim: ei, eu preciso figurar como terceiro interessado nesta ação de revisão. Na época, o presidente entendeu que não estava sendo respeitado o que prevê o artigo 55 e, por isso, ele indeferiu este pedido do Paragominas. A partir daí, iniciou-se a primeira discussão jurídica que se avolumou e foi parar no STJD. O Paragominas disse assim: mas como eu não posso figurar como terceiro interessado nesta ação de revisão, se eu faço parte da competição? E aí não restou outra medida ao Paragominas senão entrar com uma série de recursos. Aí veio embargo de declaração, recurso voluntário, e esses recursos fizeram com que o processo, essa ação de revisão, fosse para o STJD. A verdade é que todo o processo já demoraria um certo período. Mas não chegaria... Mas com o recesso Como da chegou. advocacia no meio, ainda Potencializou mais essa ainda isso. circunstância. Entendi. Mas se ele recebe ali, lá no início, como Muito importante, terceiro, Arley, poderia muito terminar antes, né, o com processo? toda certeza. Se naquela ocasião a decisão do presidente, Dr. Mário Célio, fosse no sentido de admitir o Paragominas como terceiro interessado na ação de revisão, Teria mais celeridade. o julgamento teria acontecido de uma forma mais Entendi. rápida, né? Não teria tido recurso que fizesse com que o processo fosse para o STJD, para o STJD dizer o seguinte: julguem novamente esse processo e incluam o Paragominas no feito como terceiro interessado. Não haveria essa decisão. Então, se ele tivesse sido admitido no feito, nós iríamos julgar a revisão com o Paragominas falando dentro do processo, se defendendo dentro do processo, iria ter uma decisão do pleno que iria, em seguida, se fosse mantida a decisão no sentido de considerar nulo o julgamento da segunda comissão, haveria sim um recurso voluntário por parte do Paragominas. No entanto, o tempo seria menor. Não teria tido toda essa discussão, talvez não tivesse tido a discussão de avocação de processo. Ano passado. Com certeza, Entendi. com toda certeza. Entendi. Agora, voltando lá para o STJD. A decisão, que eu não entendi muito bem, são duas opções, né? São dois. Nós conseguimos enxergar aí dentro de uma possibilidade jurídica 2 cenários. Primeiro, a competição voltando, sendo retomada, na verdade, porque ela nem iniciou, iniciada com a presença de todos os 12 clubes. Tá? E a outra é a competição iniciar, evitando que o Paragominas e o Águia de Marabá e o Bragantino
possam jogar as primeiras partidas até que se julgue o mérito dos recursos voluntários nas ações de revisões, que certamente serão pautados para... Mas tudo vai ser julgado lá, não retorna. Não retorna mais. A Entendi. competência do TJD do Pará foi exaurida. Perfeito. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, se não estou enganado, é isso, 11 horas da manhã mesmo, né, que vai Isso. acontecer. Todos esses processos pelo auditor e relator Dr. Jorge Ivo Amaral, lá no Jorge STJD, Ivo do Amaral. lá no STJD, no Rio de Janeiro. E aí, tu acha que, Jeff, aconteceu, tudo foi julgado amanhã, independente de qual seja o resultado, o campeonato tem condições de começar, né? Porque assim, perdemos já 3 datas Uhum. de campeonatos estaduais. A primeira não aconteceu porque o campeonato começou já no dia 21. E Isso. começaria no dia 21. Então já são 3 datas de estadual que a FPF perde. E os clubes também, consequentemente, né? Teria condições de já ter campeonato, por exemplo, na quarta-feira? Eu acho muito pouco provável, Alexandre, acontecer na quarta-feira, porque após essa decisão, uma série de outros atos precisam ser implementados do ponto de vista da logística para que a execução das partidas ela aconteça sem nenhum tipo de intercorrência. Sim. Então, 24 horas após o julgamento é um prazo exíguo para que a gente, de repente, quando eu digo a gente, a Federação Paraense de Futebol, que é quem tem competência para gerir essa circunstância, para ela planejar e executar. O mais viável é que as partidas possam vir a ocorrer no final de semana. Então, sábado e domingo. E aí a partir daí intercala, né? Meio de semana, final de semana, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Exatamente. Vai ser uma exatamente. loucura, né? O Vai Parazão, aglutinar tudinho, né? Vai aglutinar todos os campeonatos. Ele Copa vai do montar Brasil, com outros Copa campeonatos. Verde. Há a possibilidade de mais clubes entrarem no campeonato e nenhum sair? De aumentar o número de clubes participantes? Olha, eu não posso te precisar isso aqui Porque a gente pensa de em todas- maneira decisão do- oficial. A gente do pensa em pleno. todas as possibilidades, né? Existe. Vai que o Paragominas volta, o Amazônia volta, tá, eram 14 12 e faz times. 14 agora. É. Mas essa poderia ser também uma possibilidade que eu não vejo com bons olhos, porque você tira o brilho da competição. Né? A gente entende que a competição ela precisa ter o seu decência, ela precisa acontecer de uma maneira com seu glamour próprio. E no momento em que nós nos deparamos com uma decisão onde se permita que a competição aconteça com 14 clubes, vai haver uma mudança em todas as searas, especialmente no que diz respeito à distribuição de cotas. Então, hoje o maior patrocinador da competição é o governo do estado. Já existe um contrato onde está pré-estabelecido os valores que tem que ser repassado para a federação, os cada valores clube, para os né? clubes. Se entrar mais 2 clubes aí, há toda uma mudança nesse formato que, sinceramente, do ponto de vista legal, eu não vejo com bons olhos. Acho até que é uma possibilidade remota do ponto de vista legal. Mas, como não depende do TJD, da federação, mas sim do STJD, aguardemos para saber o que irá acontecer. E aí o Del, ó, suando assim ó, pra fazer tabela com mais 2 times, ó. Exatamente. Rapaz, eu fico Quebrando imaginando se o Paragominas conseguir isso daí, como é que vai ser para tirar os pontos, quem vai cair, Rapaz. quem vai subir, quem vai para Copa do Brasil, quem vai para Copa Verde. Vai mudar tudo, Imagina né? aí. Vai A mudar realidade é tudo. que muda Com toda tudo. certeza. E o presidente pode dar uma opinião pessoal sobre esse processo? Aí Só eu pra prefere gente manter encerrar. isso sob sigilo. Não tem essa possibilidade de trazer essa discussão aqui. Realmente, o mais sensato nesse momento é que a gente aguarde o desfecho no julgamento do STJD, né, Lucas? Pelo menos a gente tentou, né? A gente tentou. E a gente... A fisgada a gente deu. E aí, a partir daí, a federação possa se organizar para fazer o campeonato acontecer efetivamente. Show de bola. Show de bola. Só lembrando, a gente já teve, os clubes estão se organizando da forma que podem, né? Realizando amistosos pelo interior do estado, teve jogo na capital. O Paysandu ontem perdeu para Tuna Luz em plena Curuzu, 1-0. Golaço do Scooby. Scooby. Já vi até meme, tá? Já vi até meme, o pessoal já Da postando base, foto. garoto da base aí se destacando. Que Um legal. jogo que salvou, meio que salvou ali o pescoço do José Teixeira, né? Também já tinha alguns burburinhos de que ele tava correndo o risco de ser... Ele perdeu pro Badalados, Badalados E e pro Tesla. né? Badalados e Tesla. Em amistosos. E o Remo ontem, o pessoal tava falando até que era a Recopa Paraense, né? Mais um O empate. campeão da, Terceiro. da A Série torcida A do ano Remo passado, da dizendo Série que era B. Recopa, né? E a torcida do Paysandu
que era jogo dos campeões da Série B. E também falando assim, que aí da decisão do Parazão de 2012 lá, né? Quem que vendeu vaga, quem que não vendeu. Uma confusão, o Remo acabou empatando com o Cametá. Frustrante para os dois lados, os dois maiores clubes, né? O Remo vai pro terceiro, já é o terceiro amistoso seguido empatando. E o Paysandu perdendo para Tuna. Já no amistoso, rivalidade já né? tá, né? Aí o Marcelo Cabo, em pessoal, amistoso, já tá, a torcida já tá pilhada com ele. Tava na Curuzu ontem? Sim. O pessoal disse que rolou uma vaia ali, um xingamento. Teve uma confusãozinha assim, né? Mas teve também bastante protestos ali da torcida quando os jogadores finalizou a partida. Os jogadores foram ali pro vestiário e alguns torcedores ali começaram a xingar, a bater ali no blindex, né? Então teve uma insatisfação por conta da postura do time. E o Ricardinho também, né, cara? Que mas aí é aquilo, né, cara? Pré-temporada ainda, querendo ou não. É complicado essa vida do Ricardinho. A gente não sabe que dia o campeonato vai começar. Ninguém quer perder um jogador nas vésperas do campeonato começar. Eu acho que isso tudo da torcida é o pessoal agoniado. Agoniado que o Parazão não começa. Não, o que acontece? Remo, Paysandu e Tuna, a torcida, ela cobra bastante. O Lucas até fez uma matéria hoje que os jogadores do Remo passaram mal, né, lá em Cametá. Tava muito calor lá, o jogo foi disputado às 10 da manhã. Chegaram a vomitar, inclusive, né, em campo. Olha só, rapaz, que situação, né? O Cabo falou que no intervalo do jogo teve jogador que pediu pra sair porque não tava aguentando. Enfim, são os percalços da pré-temporada e começou o inverno amazônico de fato, né? É verdade. Então, a galera que tá aqui em Belém amanheceu a noite toda chovendo, né? Amanheceu frio. E o Jeff Laudo vai torcer pra quem esse ano? Rapaz, a gente tem que se manter neutro nesse momento pra gente não se expor. Qual é o time do presidente? Vamos lá descobrir, hein? Tá certo. Rapaziada. Já você está virando. Rapaziada, muito obrigado por terem vindo. Lucas, valeu por mais uma participação. Mano, Arlen. Tamo junto, mano. Tu que intermediou esse contato com o Jeff, né? Pra ele poder vir até aqui. Isso daí, não. Só avisar a galera aí. Seguir lá o Futebol Paraense, né? A gente vai começar com com um site, nosso site, Agência Futebol Paraense. Precisando de jornalista, viu? Isso, a gente vai contactar os nossos amigos joga aí. No meu peito, tá? E se tudo der certo, amanhã a gente vai estar transmitindo ao vivo, se a gente conseguir o link aí do julgamento, lá no site. Exatamente. Amanhã todo mundo ligado no site do STJD. A partir das 11 horas. Jeff, muito obrigado por esclarecer, por ter vindo até aqui, por tentar da forma mais didática possível esclarecer pra gente, pros torcedores, o que tá acontecendo no Parazão 2023. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lucas, Arley do Futebol Paraense. Mais uma vez aqui a gente agradece a oportunidade. É muito importante, Alexandre, a gente ter esse canal de comunicação que a gente consegue aproximar o torcedor efetivamente da realidade, né, desse contexto fático e jurídico que norteia a nossa atuação dentro do TJD Pará. E quanto mais transparência houver, menos chance a gente terá de colocar em xeque a nossa atuação enquanto jogador. O que a gente quer, eu reforço muito isso desde quando nós assumimos o TJD em setembro, que a nossa gestão ela seria pautada numa gestão que iria primar pela estabilidade das competições e com julgamentos absolutamente imparciais. Então, essa é uma herança que aconteceu do passado. Não vou entrar no mérito aqui dos porquês. Eu hoje sou o presidente e vou procurar conduzir com a máxima transparência, com o máximo respeito ao nosso jurisdicionado, à imprensa, para que a gente consiga efetivamente entregar esse serviço com qualidade, não afastando aquilo que o torcedor tanto quer, que é o glamour do futebol. Torcemos para que o Campeonato Paraense seja retomado o mais breve possível. Provavelmente neste final de semana já teremos bons jogos. Tomara, a gente está na torcida e o torcedor também, né? Galera, então a gente volta na semana que vem, talvez com Parazão ou não. Vamos ver o que vai rolar. Esperamos que sim. Entra lá no Portal Roma News, na nossa editoria de esporte. Eu e o Lucas, a gente está lá cobrindo sempre os bastidores, tudo o que acontece. Querendo ou não, os times ainda estão em pré-temporada. Ainda deve ter jogador que vai chegar em algum clube por aí. E também, claro, Remo, Paysandu e Tuna, a gente dando o maior destaque dos clubes aqui da capital. Vendo como que vai ficar essa situação do Ricardinho. Sim. O DM já disse que parece que não preocupa, mas que bom. Todo cuidado é pouco, visto que ele ficou de fora quase o ano passado todinho, né? Um jogador importante pro Paysandu. Vamos ficar de olho também no Marcelo Cabo para ver o que ele faz com esse time pro Remo parar de empatar. E os outros percalços aí dos times que disputam o Parazão de 2023. De olho também no Paragominas, que anunciou o Robson Melo. O time tem uma base já formada. Vamos ver o que o
o Paragominas decide fazer aí daqui pro início do campeonato, se vai voltar ou não também a disputar o Parazão. A gente volta semana que vem, um grande abraço, entra lá no RomaCast para ouvir os nossos outros podcasts, tem o podcast da Laiano, o Égua do Papo, também tem todos os nossos outros programas em formato de vídeo. Semana que vem a gente volta, um grande abraço. Se inscreve no nosso YouTube, youtube.com/romanews, deixa lá o joinha no vídeo, se inscreve no canal que é bem importante pra gente e segue o nosso perfil lá no Instagram, Romanews Oficial, tá bom? Até semana que vem, um grande abraço, valeu, tamo junto.